Fala, turma! Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que esse vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou apresentar uma situação, né, uma resolução judicial para a situação. Eu sei que vai ter aquele emocionadinho que vai falar, não, isso aí não pode, isso é perigoso. Assim como vai ter aquele que vai falar, ótimo, isso é bom, porque aí eu vou economizar, enfim. As opiniões elas vão ser divididas, né? E é isso que é legal, mas eu vou trazer para vocês a informação, né, de decisões reiteradas que vêm acontecendo nesse sentido para que vocês saibam. Agora, se é legal no sentido de ser bom, né? Se é interessante, se não é interessante, aí vai depender de cada um, né? Aí é consciência. Eu tenho meu ponto de vista, tenho minha opinião, posso até expressar minha opinião. Em algum momento farei isso ali no meu story, mas hoje eu vim trazer só a informação para vocês. Eu fiz uma enquete que foi essa daqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui, né? Essa aqui, ó. Que eu perguntei o seguinte, ó. O que você acha de um instrutor acompanhar a aula de dois alunos de motocicleta ao mesmo tempo, né? Claro, que eu coloquei ali, levando em consideração as condições de capacidade do aluno, né? Em um ambiente controlado, enfim. Foi uma enquete que, para minha surpresa, se vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que colocando que é bom, foi a maioria. Então, a maioria achou interessante um instrutor só dar aula para dois. Assim como no simulador, o instrutor dá aula para três, eu coloquei essa enquete aqui se na moto seria interessante dar aula para dois. E aí, como vocês viram, a, a maioria achou interessante. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e quem votou ali tem a deles. Agora, por que que eu trouxe essa enquete? Porque já não é a primeira sentença que nós é, temos conhecimento e que nós temos contato, né, e que nós tenhamos atuado, por exemplo, onde, sim, o juiz entendeu por bem que, desde que os candidatos aceitem essa situação, né, os dois candidatos aceitem dividir a aula com o mesmo instrutor, é possível e o Detran não pode vedar essa prática. Então, ele tem que liberar no sistema dele para que o instrutor passe a digital e abra a aula para dois alunos ao mesmo tempo. Alex, que coisa absurda. Bom, aí, como eu disse, opinião de cada um. A justiça vem se posicionando no sentido de que sim, isso é possível. Até mesmo porque vamos levar em consideração aí um breve comentário que eu vou fazer, sem ainda colocar minha opinião, mas um breve comentário. Existem CFCs, grandes CFCs, inclusive, que têm a sua própria pista, sua própria motopista, fica normalmente próxima do CFC, anexa ao CFC. Eu conheço uma que é muito grande, tem a motopista anexa ali ao CFC, então o candidato passa a digital, aí vai caminhando ali, pega a moto e já começa a fazer o circuito ali, porque é bem ao lado da própria autoescola. Então é óbvio, né? Se eu tenho ali um aluno que está lá na 10ª aula, ele já sabe fazer todo o circuito. Eu tenho outro aluno que está na 10ª aula, também sabe fazer todo o circuito. De repente, colocar um em cada moto fazendo o circuito e eu ir acompanhando ali como instrutor, né? Não estou falando de primeira aula, não estou falando de segunda aula, não estou falando de um aluno que ainda não tem domínio da moto, não estou falando num ambiente arriscado, né? Então, algo a se pensar. Mas eu queria compartilhar com você, eu vou compartilhar só uma sentença para que vocês vejam o que eu estou falando. Então, olha aqui. Então, veja o que foi apontado nessa sentença, né? Foi apontado o seguinte, ó. Com efeito, a regra proibitiva questionada derivava da Resolução 726. A Resolução 726 proibia essa prática, porque ela dizia taxativamente o seguinte: nas aulas do curso de prática de direção veicular, o instrutor devidamente credenciado, bababá, bababá, deve realizar acompanhamento individual, não podendo instruir mais de um candidato simultaneamente. Contudo, essa norma foi infralegal, até porque é uma resolução, não é nenhuma lei, né? Ela foi revogada pela 789, que não reproduziu a mesma proibição. Portanto, sem respaldo jurídico,
norma legal ou infralegal, ou seja, não existe nenhuma norma que proíba essa ação. Olha lá, que proíba a duplicidade de alunos em situações específicas em estágio mais avançado, e o juiz ainda faz essa ressalva, para cada instrutor, mostra-se evidente que a vedação dessa atividade sem qualquer embasamento normativo induz clara e manifesta violação ao princípio da legalidade. Qual seja esse princípio da legalidade? Aquele que eu vivo falando para os senhores, né? Volta aqui. Esse princípio da legalidade, inclusive, era um princípio que eu utilizei muito lá no passado para autorizar que aquelas pessoas que não tinham curso superior pudessem ser diretores de CFC, porque não existia nenhuma norma legal que impedia, né, que essa pessoa de segundo grau fosse diretor. Então, o princípio da legalidade, ele sempre foi, ele é, né, basilar do direito. Então, é um princípio que sempre é invocado justamente para justificar e afastar proibições indevidas, tá? Então a gente volta lá para a gente ver esse princípio aí, ó. Então o juiz coloca aqui, ó, a Constituição prevê no seu artigo 5º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e não a lei que impeça que o instrutor instrua dois candidatos ao mesmo tempo. Assim, evidente a ilegalidade da recusa administrativa efetuada pela parte ré ao impedir que seja cadastrado mais de um aluno por professor de forma simultânea. Até porque o instrutor dá aula no curso teórico para vários alunos. Alex, é diferente a situação. Sim, a situação fática é diferente, mas a situação legal é a mesma, tá? Então, não me entendam mal. Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral com resolução de mérito, com fundamento no 487, para condenar a parte ré, que é o Detran, na obrigação de fazer consistente em se abster de proibir a parte autora, ou seja, afastar essa proibição da parte autora em cadastrar cadastrar em seu sítio eletrônico, 2 alunos por instrutor em aulas práticas de motocicleta simultaneamente, desde que sejam avaliados como aptos e que concordem com a modalidade, que não é exclusiva. Então veja que essa é uma de inúmeras centenas, de inúmeras sentenças, me perdoe, inúmeras sentenças que vêm caminhando no sentido de permitir isso. Então, como eu disse, se é seguro, se não é seguro, se é legal do ponto de vista se é bom ou se não é bom, isso é opinião. Agora, dentro da legalidade, no sentido de lei, é legal, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. Então, muito obrigado para quem participou da enquete. E eu vou deixar a pergunta aqui também para vocês nesse vídeo. Deixa aí nos seus comentários o que que você acha. Você acha que é bom isso daí, que vai ser interessante para o CFC, que é interessante para o CFC, que não é, tá? É claro que, muito provavelmente, alguns alunos terão uma visão, outros alunos terão outras, o proprietário terá. Inclusive, se a gente for pensar pelo lado de aluno, por exemplo, se eu sou aluno e o CFC fala para mim, olha, só tem vaga daqui a 2 meses para você fazer aula de forma exclusiva. Eu falo, não, já sei andar de moto. Posso fazer junto com alguém? Né, no mesmo momento com alguém, com o mesmo instrutor? Pode marcar para mim já, então. Só me dá uma moto aí que eu faço a aula. Será que não seria bom para mim, como aluno? Então é um caso a se pensar, tá? Ah, com relação aos instrutores, por exemplo, ele vai pensar assim, putz, então agora eu vou ter que cuidar de 2 alunos, então vai diminuir meu serviço. Talvez seja ruim para o instrutor, porque um instrutor vai dar aula para 2, automaticamente vai diminuir os postos de trabalho, né? Porque o instrutor vai fazer o serviço que hoje 2 fazem. Quem sabe não melhora a qualificação, o instrutor não se dedica um pouco mais para ele não perder o posto dele, né? Ou seja, temos várias discussões dentro desse tema, tá? Então eu queria deixar aberto aqui para que vocês coloquem nos comentários, mas exagerem, comentem, porque isso é muito bom para a categoria. Compartilhe esse vídeo com os outros proprietários de CFC, diretores, instrutores. E a questão aqui que eu quero realmente é levantar essa conversa, esse debate, tá? Não vou emitir a minha opinião nesse momento, mas eu quero ouvir a de vocês. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo deixando a minha opinião, se vocês quiserem.
Então você coloca a sua opinião e fala assim: eu quero ouvir a sua. Deixa aí, eu quero ouvir a sua, que eu também deixo a minha opinião num próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima. Falou, turma.